Olá, queridos, boa tarde. A palavra desse novo segmento é coragem. E eu trago hoje, para edificar nossa fé, 4 passagens bíblicas que vão nos mostrar que Deus tem várias formas de agir. Então não importam as suas circunstâncias, não importa o que você está vivendo, não importa se o processo é longo ou se você precisa de um milagre imediato, não importa se já morreu e você precisa que volte à vida aquilo que te trazia, que atenderia a sua necessidade, não importa se é provisão, não importa se é saúde, para Deus nada é impossível. E quando a gente crê, confia, busca nele, a gente recebe a resposta. Então aqui o nosso primeiro exemplo é José. José foi vendido como escravo, depois ele foi acusado de um crime que ele não cometeu, ele foi preso e ele ficou por muito tempo preso, muito tempo esquecido, abandonado, até que lembraram que José interpretava sonhos. E aí José foi chamado à presença do faraó e a partir daquele dia a situação dele mudou. De presidiário, ele foi colocado como governador do Egito. Então, Deus age num processo onde ele quer que a pessoa aprenda algo, onde ele quer trabalhar na vida da pessoa e ele faz. É bom lembrar que José era aquele menino que quando sonhava, imediatamente contava seus sonhos. Ele imediatamente abria a boca e falava o que ele queria. Depois desse processo na prisão, ele aprendeu a esperar no Senhor. Quando ele reencontrou os irmãos que o haviam vendido como escravo, ele teve a paciência de esperar o momento de Deus para revelar quem ele era. Então ele aprendeu muitas coisas, inclusive a obedecer a Deus esperando. O nosso segundo agir de Deus está lá em Lázaro, na história de Lázaro. Lázaro estava morto no sepulcro há 4 dias quando Jesus chegou. Jesus chegou na frente daquele sepulcro e disse: venha para fora, Lázaro. E ele saiu do estado de morte para o estado de vida. Jesus fez um milagre ali, na hora. A nossa outra passagem, ela fala de peixe e de Pedro e de Jesus. Quando Pedro foi questionado se o mestre dele também pagava tributos, Pedro questionando Jesus, Jesus disse: sim, você vai até pescar e o primeiro peixe que você pegar, você abre a boca, vai tirar a moeda e vai pagar o tributo. Então, Deus ele também providencia aquilo que é necessário. Ele traz a provisão. Ele tem os meios dele, ele usa quem ele quer, ele faz como ele quer. Não nos cabe questionar se é da boca do peixe ou se é de um trabalho. Não nos cabe questionar. Mas ele traz a provisão. No tempo certo, ele traz. E o quarto e último exemplo que eu quero dar é o de Felipe. Felipe estava num determinado lugar quando o anjo do Senhor disse a ele que era para ele ir ao deserto e encontrar com o eunuco etíope que estava passando por lá. E Felipe foi. Ele obedeceu e foi ao deserto, encontrou, fez o que ele tinha que fazer e dali ele foi trasladado para outro local. Então, ele estava num lugar e depois de obedecer ao Senhor, ele foi trasladado para outro local. Então, nós tivemos aqui 4 exemplos, eu vou colocar as passagens bíblicas na descrição do vídeo, para que vocês possam conferir, consultar, ler de forma completa, serem edificados. Mas o que eu quero dizer aqui a vocês é que as circunstâncias, elas podem parecer impossíveis, e realmente para nós, elas são. É difícil para você? É difícil para mim? Sim, mas para Deus não. Quando nós colocamos ao pé da cruz ali o nosso problema, quando nós entregamos ao Senhor as nossas dificuldades, por pior que as circunstâncias sejam, o milagre vai acontecer. Como? Em que tempo? Em que momento? No momento certo. Isso me lembra até uma outra passagem que fala lá quando Pedro estava na prisão e a igreja orava por ele. E de repente aconteceu o milagre de Pedro ser liberto pelo Senhor, e quando ele bateu na porta,
não acreditaram que era ele. Mas aconteceu no tempo certo. O milagre sempre acontece no tempo certo, é quando se precisa. No dia seguinte, tirariam a vida de Pedro. Então, naquele momento, Pedro bateu na porta, seguro, salvo pelo Senhor. É no momento certo, é na hora certa. Então não se desespere, não se aflinja, não pense que está tudo perdido, porque não está. Creia, confie no Senhor, peça a Ele para ajudar você na sua incredulidade. Ele ajuda, Ele nos edifica, Ele nos renova. O que Ele quer é que nós tenhamos intimidade com Ele, é que nós vejamos nele esse poder de mudar as nossas circunstâncias e esperar que Ele mude. Pode ser assim, pode ser num processo, mas vai acontecer. Creia nisso. Tenha coragem.